Amém. Já está conectado. Amém. A paz do Senhor Jesus, pessoal do Facebook. Amém. A paz do Senhor Jesus, pessoal do Instagram. Pessoal do YouTube, a paz, amém. A paz do Senhor Jesus, pessoal do Meet, a Maria Oliveira, a Vanessa, a Milena, o Francisco, Maria de Lourdes, Tamires. A paz do Senhor Jesus para quem vai acompanhar aí pelos áudios nos grupos de WhatsApp depois, amém. Glória a Deus, amém. Hoje a gente vai falar sobre Isaías 45, né? A gente vai continuar até terminar o livro de Isaías, tá? O nosso 19º livro pra gente finalizar é o livro de Isaías. Depois o livro 20º é o livro de Jonas. Então a gente vai voltar pro livro de Reis para falar sobre o reinado de Manassés. Então a gente vai falar sobre o reinado de Manassés, vamos falar sobre o reinado de Amon e vamos falar sobre o reinado de Josias. Aí a gente vai começar a estudar Sofonias, vamos estudar Naum e vamos estudar Jeremias, tá bom? Mas o próximo livro que a gente vai finalizar é o livro de Jonas. Então a gente vai fazer Isaías agora, finalizar Isaías, depois o livro de Jonas e volta para o livro de Reis. Tá bom? Então amém, glória a Deus, amém. Antes da gente começar a aula de hoje, eu só queria falar uma coisa que é importante, né? A Bíblia diz que Jesus, antes da crucificação, né? A Bíblia diz que Jesus já sabia o que ia acontecer. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus estava com muito medo. A Bíblia diz que Jesus tinha muito medo mesmo. E Jesus, então, vai, né, orar a Deus, para que Deus o ajude, que ele estava muito angustiado. E a Bíblia diz que quando ele foi lá orar para Deus, né, ele levou consigo alguns dos apóstolos. E ele falava, ai gente, me ajuda, ora aqui por mim, porque eu vou lá orar, falar com o Pai, mas a carne é fraca. Também sou humano, eu sou humano e a carne é fraca e a carne tá querendo que eu peque contra o Pai. Então me ajuda, orem aqui que eu vou lá também orar por mim, tá? E a Bíblia diz que Jesus foi lá orar. A Bíblia diz que Jesus foi a primeira vez, se eu não me engano ele foi 3 vezes. A Bíblia diz que Jesus foi a primeira vez e falou, Senhor, meu Deus, eu tô com muito medo. Se for possível, passa de mim esse cálice, né? Jesus está falando, se for possível, muda a história. Faz de um jeito que eu não precise sofrer. Se for possível, desvia de mim esse sofrimento que está preparado para mim, porque eu tô com medo, né? Então a Bíblia diz que Jesus orou, então Jesus volta e os apóstolos estavam dormindo. E Jesus então fala, caramba, eu não pedi para vocês orarem por mim, vocês ficaram dormindo aí, né? Eu já falei, gente, eu não tô bem. Eu tô angustiado. Eu sei que o mal me espera e eu tô com medo. E o meu corpo tá querendo pecar. Minha carne tá chamando. Eu preciso de ajuda. Orem por mim. Então, gente, Jesus começou a ficar tão angustiado que Jesus falou, orem por mim. Falou de novo para eles orarem de novo. E foi lá orar de novo para Deus. Aí a Bíblia diz que Jesus foi lá de novo. E eles ficaram lá, né, para orar por Jesus. Dormiram de novo. A Bíblia diz que os apóstolos dormiram de novo e Jesus foi lá orar de novo para Deus. Aí a Bíblia já diz que na segunda vez Jesus já estava mais nervoso ainda. E Jesus falou, Senhor, não me permita passar por isso não, Deus, oh Deus. Se for possível, passa de mim esse cálice. Se for possível, dá um jeito aí de ser feito de outra forma. E Jesus ali orando para Deus. Jesus volta. E os apóstolos dormindo de novo. Aí, se eu não me engano, Jesus vai uma terceira vez. Eu tô em dúvida se são só 2 ou 3. Aí Jesus vai de novo. Aí a Bíblia diz que da última vez, quando Jesus vai, Jesus estava com tanto medo, mas com tanto medo que ele transpirava sangue. A Bíblia diz que... eu fui assistir esses dias um documentário científico que eles foram estudar para ver se é possível realmente a pessoa transpirar sangue. E foi provado cientificamente que é. Quando você coloca a pessoa num nível de estresse absoluto, absurdo, né? É possível que ela que saia sangue dela pelos poros. Começa a sair sangue pelos poros. Isso foi comprovado nesse documentário científico. E Jesus estava nesse nível de medo. Jesus estava com muito medo. E Jesus foi orar mais uma vez. Na terceira vez, quando Jesus vai orar para Deus, Jesus não fala mais para passar dele o cálice. Jesus fala assim, que tá com medo. Mas ele fala, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Que seja conforme o Senhor quer, e não como eu quero. Então Jesus volta.
já consciente que ele não ia orar mais, porque ele pediu para que a vontade de Deus fosse feita. E não para que a vontade de Deus fosse mudada, mas para que a vontade de Deus fosse feita. Então a Bíblia diz que ele volta e então acontece o que a gente sabe, né? E o que eu quero falar sobre isso, né? A Bíblia diz que Jesus foi aperfeiçoado através da obediência. E o maior nível de obediência que existe, a Bíblia diz que é a obediência pelo não. Quando a gente ora e Deus fala não. Quando a gente ora querendo uma coisa e Deus faz outra. E o que Deus faz é algo que às vezes até faz a gente sofrer, como foi no caso de Jesus. E a Bíblia diz que esse é o maior nível de obediência que o ser humano pode chegar. É o nível de obediência ao não de Deus. É o nível de obediência quando Deus te permite passar por algo que te faça sofrer. Algo que você não queria passar. Esse é o maior nível de obediência de uma pessoa. É aceitar o não de Deus. É aceitar a vontade de Deus, ainda que ela nos faça sofrer, né? A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que lá no deserto, Deus diz isso. Deus fala que no deserto ele deixou aquele povo de Israel passar fome. Deus diz, eu deixei esse povo passar fome. Eu deixei esse povo passar frio. Eu deixei esse povo passar necessidades. E tudo isso eu fiz para testá-los. Para no final fazer bem a eles. Tudo era um teste de Deus, né? A Bíblia diz, a gente estudou esses dias, né, que Deus queria testar o coração de Ezequias, né? Então Deus fez uma prova ali na vida de Ezequias e Deus se afastou de Ezequias para que Ezequias mostrasse o que estava no coração dele, né? E assim Ezequias foi testado. Assim como o povo no deserto. A Bíblia diz que aquele povo no deserto foi testado, passando fome, passando frio, para no final Deus lhes conceder o bem. Para no final Deus lhe fazer o bem, que era eles chegarem à terra de Canaã, né? Então, por que eu tô falando isso, né? É muito complicado, né, a gente lidar com o não de Deus, é muito complicado a gente saber lidar, né, com o sofrimento, né, quando a gente ora e Deus não tira o sofrimento, né, Deus permite que o sofrimento aconteça, quando Deus permite ali que algo que a gente não quer aconteça, né, é muito difícil a gente lidar com isso, né, mas é importante a gente entender que a Bíblia diz isso, né, que o importante é que a vontade de Deus seja feita, né? E que a gente seja obediente assim como Jesus, né? Então, que a gente seja obediente ao não de Deus também, né? Obediente a Deus, até quando a vontade de Deus nos faz sofrer, né? Até quando a vontade de Deus, né, vai nos fazer algum mal temporário, como é o caso de Jesus, né? A vontade de Deus era que Jesus morresse naquela cruz. Gente, ele sofreu, ele sentia dor como um humano, né? Tanto que ele ficou morrendo de medo. Ele disse que a carne dele queria pecar. Ele estava pensando em pecar. Por isso que ele foi orar tanto. Ele estava com medo do que ele ia passar. Ele sabia o que ele ia passar, ele estava com medo. E a carne dele estava pedindo para ele pecar, para ele não ter que passar, para ele se desviar daquilo e não ter que passar por aquilo, né? Então, né, a Bíblia diz isso, que a gente tem que estar sujeito à vontade de Deus, né? Inclusive quando a vontade de Deus, né, aparentemente não nos faz sofrer, né? Nos faz mal aparentemente. Mas no fim a Bíblia diz que tudo vai cooperar para o nosso bem. A Bíblia diz isso, que no final Deus nos fará bem, né? Então é como Deus fez com aquele povo no deserto, né? Deus fez aquele povo passar fome, passar frio, para no final lhes fazer o bem. Jesus Cristo, Deus permitiu que Jesus sofresse tudo que ele sofreu, que não foi pouca coisa, né? Um sofrimento terrível, para no final fazer bem a Jesus. Jesus hoje está à direita do Pai, né? Está sendo ali recompensado por todo esse sofrimento, por todas essas dores, né? Então, e ele foi tremendamente recompensado com um nome acima de todo nome, né? E etc. O governo foi dado a ele, né? Então, você vê que no final houve o bem, né? Para Jesus. E assim é pra gente, né? Assim é pra gente, né? É difícil. Eu tô falando isso porque sábado agora, né? Eu recebi o não de Deus, né? Eu tive isso, aconteceu isso comigo. Eu recebi o não de Deus, né? E
aparentemente o não de Deus, o que Deus falou, me fez sofrer, aparentemente, né? Eu sofri bastante na hora, né? Mas depois eu voltei, minha fé, meu raciocínio voltou ao eixo, né? Voltou tudo certo aqui, ao normal. Então eu lembrei, né, que eu coloquei a minha vida no governo de Deus. Não sou eu que governo a minha vida, mas é Deus quem a governa. E eu confio que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável e que tudo vai cooperar para o meu bem, né? E que até o mal que acontece na minha vida vai cooperar para o meu bem, né? Até quando ele me testa, né? Me fazendo passar fome, né? Me fazendo passar frio, como ele fez esse povo no deserto, né? Me fazendo sofrer, me fazendo chorar, para no final me conceder o bem, né? Assim como foi com Jesus, né? Que Deus permitiu que Jesus passasse pelo que passou para que no final concedesse o bem a Jesus. E assim eu creio, né? Então, como a gente tem aula aqui sobre a Bíblia, como a gente fala aqui sobre a Bíblia, sobre o Evangelho de Cristo, né? Sobre a palavra de Deus, eu acho muito importante eu trazer, né, essa minha experiência, né, esse meu testemunho. É importante, vocês também aprendem, né, com o meu testemunho, né? É bom vocês saberem que eu pratico aquilo que eu ensino, né? Então, e é algo natural, né? Você fica decepcionado realmente, você não quer aceitar aquilo, né? Eu tava nesse nível realmente, eu fiquei chateada, né? Aí então eu comecei a falar: Deus, porque o Senhor me odeia, né? Deus, porque tá acontecendo tal coisa, porque o Senhor me castiga, retira de mim a tua ira, né? Se eu pequei, me mostra onde eu pequei, né? Me ensina a ser agradável a ti, eu quero ter um bom paladar junto a ti, né? Eu não peço para que o Senhor, né, faça coisas extraordinárias na minha vida. Eu só peço que o Senhor não derrame sobre mim a tua ira. E comecei a falar assim, gente, com Deus, retribuindo tudo o que aconteceu, todo aquele não, a ira de Deus, né? E eu comecei a assimilar aquilo que estava acontecendo na minha vida com a ira de Deus. Eu comecei a falar: não, acho que Deus me odeia, Deus tá irado comigo. E eu ensinando o que eu ensino para vocês, gente, pra vocês terem uma ideia, né? E então, no dia seguinte, eu fiquei ali concentrada em Deus, né? Eu ali centrada, né? Já não estava mais desse jeito, nesse nível, né? Mas eu não blasfemei contra Deus em momento nenhum. Mas eu realmente, eu tava achando que eu era amaldiçoada, entendeu? Eu fiquei nesse nível. Eu falei: Senhor, eu até falei, eu tava no nível Jó, gente. Eu tava no nível Jó mesmo. Eu tava assim, né? Eu tava orando a Deus e falando: Senhor, me mata logo, né? Ai, como seria bom morrer, me livrar das amarguras deste mundo. A morte é um alívio. Gente, eu tava nesse nível Jó. Eu tava no drama nível Jó. Eu tava nesse nível dramático, drama nível Jó. Aí no dia seguinte eu já mais calma, mais concentrada, né? Eu já estudando a Bíblia, lendo um pouco. E então Deus falou comigo, né? Deus falou no meu ouvido e falou: caramba, você não falou que era para ser feita a minha vontade? Você não falou que eu governava a tua vida? Você não falou que o governo da tua vida está nas minhas mãos, né? E eu parei para pensar, falei: é verdade. É verdade. Aquilo que eu passei não era a ira de Deus. Nem sempre é a ira de Deus, né? Deus não estava irado comigo, Deus não estava com raiva de mim, Deus não estava jogando sobre mim a ira dele, mas Deus estava cumprindo sobre mim a vontade dele, ainda que me fizesse sofrer, né? Ele estava demonstrando o amor dele por mim, me fazendo sofrer naquele momento para que no final me concedesse o bem, assim como foi com Jesus, né? Deus não estava derramando sobre Jesus a ira dele. Deus não estava derramando sobre Jesus a raiva dele, por ele ter que passar por tudo aquilo. Deus estava derramando sobre Jesus o amor dele, permitindo que ele sofresse daquela forma, para no final lhe fazer o bem. Assim como o povo lá de Israel. Deus não estava demonstrando a ira, a raiva dele sobre aquele povo, mantendo aquele povo no deserto, fazendo eles passarem fome, sede. Não, a Bíblia diz que Deus não estava jogando a raiva dele sobre aquele povo. A Bíblia diz que Deus estava demonstrando o amor dele sobre aquele povo por meio daquele sofrimento para testá-los, para no fim da prova lhes fazer o bem.
Então, é isso que eu creio. Então, é isso que eu creio. Às vezes acontecem coisas na nossa vida e a gente acha que está sendo rejeitado por Deus. Foi o que eu me senti, né? Porque eu sou muito realista, né? Teve uma vez que eu tava... Eu tenho que passar ainda no oftalmo, né? Porque foi diagnosticado com um problema, uma doença que leva à perda da visão, né? E eu tenho que ir ainda no oftalmo. E uma vez uma pessoa me falou assim: ah, mas ora a Deus, porque você precisa dos seus olhos para você ensinar. E Deus não vai tirar de você seus olhos, porque você precisa dos seus olhos para você ensinar. E eu fui e falei: não, Deus não precisa de mim. Deus não precisa de mim. Assim como Deus me levantou sem eu saber nada, Deus me ensinou, Deus levantou para a pessoa. Ele não precisa de mim. Ele não precisa dos meus olhos. Ele pode levantar qualquer pessoa no meu lugar. Assim como eu não era ninguém e ele me levantou. Não era nada e ele me levantou. Ele quis me usar, eu sendo nada. Ele pode pegar qualquer outra pessoa e usar, né? Ele não precisa de mim. E eu falei isso. E eu tenho muito essa consciência, né? Eu tenho muito essa consciência, né? Então, por isso que eu já fui até para esse lado. Falei, não, Deus, o Senhor me odeia. O Senhor deve estar com raiva de mim, não é possível, né? Porque nada dá certo, para mim tudo dá errado, para mim tudo é difícil. Para as outras pessoas tudo é fácil, para mim tudo é difícil, né? E não. Então Deus falou comigo dessa forma e eu queria falar isso para vocês, né? É importante também falar para vocês. E amém. Que isso ajude, né? A todos vocês também, como me ajudou, né? Às vezes a gente se sente rejeitado e não, nem sempre tem a ver com isso, nem sempre tem a ver com a ira de Deus. Às vezes, é claro, tem a ver com a ira de Deus e Deus está disciplinando a gente através da ira dele. Mas nem sempre, porque às vezes a gente está fazendo tudo certo, aparentemente, ao nosso olhar, dentro do que nos é possível. A gente fala, poxa, mas eu estou fazendo tudo que eu posso, o que mais o Senhor quer de mim, né? Parece que a gente não é o suficiente para Deus, né? E a gente chega nesse nível aí, né, de confronto de existência, né? Nível Jolie mesmo, que a gente fala, Senhor, será que eu para ti não basto? Será que eu me oferecer a ti, né, em sacrifício, né, lhe doando todo o meu coração, todo o meu tempo, tudo que eu tenho, né, tudo que eu sou, eu te amando do jeito que eu te amo, não é o suficiente? Né? Será que o Senhor está permitindo que eu passe por tudo que eu estou passando porque eu ainda tenho que fazer mais alguma coisa? Né? O que é o suficiente? O que eu preciso ainda fazer? Né? E não, a gente é o suficiente. Né? A gente é o suficiente. E é isso que Deus vem ensinando pra gente no estudo. Deus vem ensinando pra gente que a única coisa que Ele quer, né, é um coração obediente. Né? Então Deus não quer lábios, amém. Deus não quer lábios. Deus, amém. É conforme a vontade dele, quando nós falamos, faz a tua vontade, e aí Deus faz a vontade dele. Cabe nós ou não, né? De qualquer maneira, Deus fala e eu estou indo. É importante que eu estou indo. Amém. Mesmo conforme a gente entende, né? A gente não entende o agir de Deus, dele falar, mesmo na ira, mesmo sem resposta, ele está agindo. E eu consigo compreender o agir dele. Tanto é que ele me trouxe aqui agora para ouvir a resposta que eu queria ouvir. Amém. Amém. Obrigada, minha irmã. Muito obrigada. Amém. Deus é bom. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Glória a Deus por isso, né? Que a gente se lembre disso, né? Que Deus nos ama. Tem uma música muito linda que eu gosto muito. A música, ela fala sobre isso. Essa cantora, né? Tamires, o nome dela. Eu vou falar um pouquinho sobre a história dela, tá? Pra gente entender. Ela queria muito ter filho, né? Ela queria muito ter filhos e ela não podia. Ela e o marido dela. E anos, e anos, e anos, e anos tentando, muito tempo tentando ter filho e nada, não conseguia. E um certo dia, né, ela escreveu uma música pensando nisso. E essa música falava sobre isso, porque as pessoas questionavam,
né? Se ela era mesmo abençoada por Deus, né? Será que realmente essa pessoa tem Deus? Caramba, a vida dela é tão difícil, né? Porque a gente às vezes fica limitando a pessoa ser de Deus ou não de acordo com a bênção que ela tem, né? Então a pessoa conseguiu comprar um carro, conseguiu comprar uma casa, nossa, essa pessoa é abençoada. A outra pessoa ali é uma viuvinha, coitada, não tem nada, não tem bens nem nada. Aí a gente fala, essa é uma coitada, né? Deus Deus tem a misericórdia dela. E é sobre isso que fala essa música, sabe? Não, às vezes ao olhar de Deus, aquela viúva tem mais valor do que aquele outro, muito mais valor, né? E é sobre isso, com esse pensamento que a igreja errada, a igreja torta colocou sobre nós, a impressão que dá, né, é que se a gente não recebe o que a gente quer, se a gente não recebe a bênção que a gente espera, Deus não tá com a gente, né? Deus ainda falta algo para Deus. Eu tô deixando de fazer algo, né? Eu tô descumprindo alguma coisa. Então você começa a entrar numa questão, né? A pessoa vai e faz tudo, sabe? Tudo que ela pode fazer para Deus. Ela tenta se desviar do mal. Tudo bem, às vezes ela erra e peca, assim como Davi, assim como os patriarcas que a gente viu na Bíblia acabam errando sem querer, mas erra, né? Às vezes acontece. Mas a pessoa tenta seguir nos caminhos de Deus, né? E a vida é tão difícil, né? Parece que nada dá certo, parece que nada acontece, né? Então, você para e pensa, fala, caramba, Deus, eu achava que o Senhor me amava, né? Eu tenho feito tanta coisa por amor ao Senhor e eu achava que eu experimentava esse amor, mas talvez seja ira. Eu acho que o Senhor me odeia, né? Ou então eu acho que o Senhor não está contente comigo. O Senhor às vezes até me ama, mas eu acho que eu ainda preciso fazer algo mais. Eu não devo ser uma filha tão boa quanto o Senhor quer. Então eu acho que o Senhor deve exigir um pouco mais. É igual aquele filho que você exige muito, né? Então Deus deve ser assim, deve estar exigindo mais de mim, né? Então você começa a falar assim, o que mais o Senhor quer de mim? O que eu faço? Me fala, o que eu faço? Fala claramente comigo que eu vou fazer o que o Senhor quiser que eu faça, para que o Senhor alivie sua mão sobre mim, né? E pare de derramar sobre mim tua ira, né? E essa música fala sobre isso. Aí essa mulher ela fala assim, tanto tempo que eu perdi na minha vida cuidando da vinha que não era minha, né? Ela fala até sobre aquele livro de Cantares, né? Tanto tempo eu perdi na minha vida cuidando da vinha que não era minha. Em vez de eu olhar para minha vinha, eu olhava para a vinha do outro, eu ficava cuidando da vinha do outro e eu deixei a minha vinha descuidada. E então, quando eu fui voltar para cuidar da minha vinha, eu já estava calejada. Eu tinha tomado muito sol na pele, eu estava já doída. Então, eu não tinha mais a mesma energia para cuidar da minha vinha, o mesmo tanto que eu tive para cuidar da vinha dos outros. Porque eu já estava muito calejada. E ela fala sobre isso, é muito bonito. É uma pessoa que passou a sua vida cuidando dos outros, né? Cuidando do problema dos outros. Eu vou cuidar do problema do meu marido, vou cuidar do problema dos meus filhos. Eu vou cuidar do problema do meu irmão. Cuida do problema de todo mundo. E quando chega para você cuidar do seu problema, você tá muito fraco, você não consegue, né? Você tá tão destruído que você não consegue cuidar do seu problema. Mas você consegue cuidar do problema de todo mundo. Você consegue ajudar todo mundo. Você só não consegue ajudar a tua vinha. Só não consegue cuidar da tua vinha. E então nessa música fala isso. Fala que então, né, ela foi tentar cuidar da vinha dela, mas ela já estava muito cansada, porque ela tinha perdido muito tempo cuidando da vinha dos outros. E então, neste momento, né, ela fala que ela fez tanta coisa, mas tanta coisa tentando agradar a Deus. Ela fala, o tanto que eu já fiz tentando te agradar, Senhor, o tanto que eu já tentei fazer para de alguma forma receber da tua benignidade, da tua bênção, né? Mas nada nunca era o suficiente, né? Sempre faltava algo, eu sempre precisava fazer algo mais, né? E quanto mais eu buscava, quanto mais eu tentava, mais eu sofria, porque mais eu sentia que nada era o bastante, nada era o suficiente, né? E então ela fala assim nessa música, será que eu nunca vou ser o suficiente? Será que eu não posso ser o suficiente? Eu preciso sempre fazer alguma coisa? Se eu não fizer nada, se eu simplesmente me der para o Senhor, não basta isso?
Eu preciso sempre fazer algo mais, né? Eu sempre preciso dar algo mais. Eu me dar não é o bastante, Deus. Eu ainda preciso seguir uma série de coisas, ainda tem uma série de requisitos que eu tenho que cumprir, né? A igreja falava muito isso pra ela, né? Ah, você não teve filho ainda porque você não fez tal coisa. Ah, não teve filho ainda porque não sei o quê. Então era sempre peso sobre ela, né? Sempre peso sobre ela. E essa música que ela escreveu fala sobre isso. E nessa música ela diz assim: mas eu descobri que você me ama. Eu descobri que você me ama e eu não preciso fazer nada. Eu descobri que você me ama por quem eu sou. E eu descobri isso no oculto. Eu descobri isso dentro da minha casa. Ela fala isso na música, é muito lindo. Eu descobri isso no oculto, eu descobri isso dentro da minha casa. Porque quando eu estava na multidão, as pessoas diziam que o Senhor não me amava, que eu precisava fazer sempre mais. Mas no oculto, quando eu te busquei ali, só nós dois, né? Eu descobri que eu era aceita, que o Senhor me aceitava, que o Senhor me amava do jeito que eu sou e que o Senhor não exigia nada de mim, né? E é muito bonita essa música. Aí então, né, ela fala sobre tudo isso e ela fala: olha, eu descobri, sem palco, sem aplausos, sem multidões, eu descobri o quanto você me ama quando eu te busquei ali no oculto. E é muito lindo, gente, é muito linda essa música. E nessa música ela diz que quando ela foi fazer o clipe, Deus falou com ela que era para no final do clipe ela colocar um sapatinho de bebê na mesa. E ela falou: caramba, Deus, isso é um assunto muito sério para mim, pro meu marido. Porque a gente já tentou ter filho já faz tanto tempo e isso é um assunto muito delicado pra gente colocar um sapatinho na mesa no clipe. E Deus falou: não, você vai colocar. E, gente, no clipe, quando ela termina esse clipe, ela põe um sapatinho na mesa e realmente ela tava grávida. Ela tinha descoberto realmente que ela ia ter um filho. Então, amém. Amém, glória a Deus. E eu acho essa música muito linda, né? E pra você ver, foi a resposta dessa música pra ela, Deus respondendo que a aceita. Porque ela questiona isso na música. A música dela, por isso que eu falei no início, a música dela é sobre isso. Ela almejava o sonho de ser mãe, né? E o marido dela de ser pai. E a busca dela sempre foi essa. E as outras pessoas da igreja, inclusive, sempre falavam que ela estava deixando de fazer algo. Que faltava algo para ela fazer. E ela fala: caramba, mas eu sou tão fiel, eu faço tudo certo, tudo que eu posso fazer eu faço, eu não sei mais o que fazer, o que Deus quer de mim, né? E foi nesse intuito que ela escreveu essa música, que ela não sabia mais o que Deus queria dela. O que Deus... Ela não basta, eu não sou o suficiente, Deus. Eu preciso te dar o que mais. Eu não basta, eu me entregar a ti não é o suficiente. Então eu acho extraordinário essa música, porque eu entendo que foi a resposta de Deus para ela, para essa música. Foi realmente ela ter tido o filho dela. No finalzinho, no clipe, quando ela põe os sapatinhos, realmente Deus tinha ouvido, né? A oração dela. E para complementar o que a gente estava falando, é assim que eu vejo, sabe? Se a gente é um servo fiel, se a gente é obediente a Deus, né? E as coisas não estão dando certo, a gente tem orado e as coisas não têm acontecido, né? É importante a gente saber que a gente é o suficiente. Deus nos aceita. É importante. Porque neste momento, quando tudo tá dando errado, neste momento, quando você ora e sua oração parece que não é atendida, você começa a questionar se você é aceito por Deus, né? Como eu fiz. Eu começo a achar que Deus me odeia, né? É isso. E não. E é sobre isso, né? Igual Deus me deu um chacoalhão no dia seguinte, né? Não, Deus não te odeia, né? Deus te ama. Mas às vezes, né? Ele demonstra o amor dele, a vontade dele. O engraçado é que quando a gente pensa que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, a gente pensa que a vontade de Deus é boa. O que é boa? Boa pra mim. Ah, é boa pra mim, vai ser bom pra mim. Uau! O que significa boa? Né? O que é a bondade de Deus? A gente confunde bondade com Deus ser bom. Bondade não é isso. A bondade de Deus é Deus dar a nós de acordo com a justiça, para no final acontecer o que é certo. Então, segundo a justiça dele, ele vai fazer a gente viver uma coisa para que no final aquilo faça com que o final que ele planeja pra gente aconteça. E isso é a bondade de Deus, né? Isso é a vontade dele ser boa.
E a gente acha que a vontade de ser boa significa a gente não chorar, significa a gente não sofrer. Ah, porque a vontade de Deus é boa, né? Não. A vontade de Deus ser boa, né? A paz, Mariela, a vontade de Deus ser boa também significa a gente chorar. Né? Eu expliquei sobre isso quando a gente falou sobre o fruto do Espírito Santo, né? Quando a gente pensa no fruto do Espírito Santo, existem 2 frutos ali, bondade e benignidade. A gente pensa que é a mesma coisa, né? Para mim, antigamente, quando eu não tinha conhecimento, eu achava que bondade e benignidade era a mesma coisa. Não são. Benignidade significa Deus ser amável comigo, Deus ser gentil comigo, Deus ter compaixão e me tratar bem. Isso é benignidade. Por isso que Davi, quando ele ora, Davi diz, né, que a tua benignidade me siga todos os dias da minha vida. Ele não fala bondade, ele fala benignidade, né? Porque a benignidade de Deus é a amabilidade de Deus, né? É ele ser amável com a gente. A bondade de Deus tem a ver com justiça. Tem a ver com ele ser justo para conosco, de acordo com o que a gente merece receber, para que a gente no final receba o que ele tem para nós. A paz, Luciene. Então, a bondade de Deus às vezes tem a ver com a gente sofrer, né? Às vezes tem a ver com a gente chorar, para no final, né, a gente receber o bem que ele havia separado pra gente, como esse povo no deserto, que Deus testou esse povo no deserto, fazendo eles passarem fome, frio, para no final lhes conceder o bem, né? Assim como foi com Jesus. Deus permitiu que Jesus sofresse, né? Jesus orando e falando, Senhor, passa de mim esse cálice. Mas Deus permitiu que Jesus sofresse, né? Para no final fazer bem a Jesus, né? E é assim que eu creio. Né? Para quem está com Deus, para quem é servo de Deus, para você que faz tudo o que você pode fazer, né? Você para pensar, caramba, onde eu estou errando? Você não sabe onde você está errando? Então, para essa pessoa que pensa como eu pensei, porque eu fiquei assim no sábado, eu pensei, Senhor, onde eu tenho errado? O que eu pequei? Se eu pequei, me mostra, porque eu não estou vendo onde eu pequei, Deus me mostra. Né? Me mostra que eu fiz de errado, porque eu vou fazer certo, né? Então, se você está nesse nível, nem sempre, né? O mal que a gente experimenta, o sofrimento que a gente experimenta, né? Tem a ver com a ira de Deus, com a raiva de Deus, né? Às vezes tem a ver com a disciplina de Deus. Às vezes é realmente Deus nos testando para no final nos conceder além do que nós esperávamos. Porque a Bíblia diz isso, que Deus nos prova para no final realizar planos ainda maiores do que os nossos. Então, quem garante que a gente não está aqui sofrendo, né, por algo que não aconteceu? E, na verdade, o não ter acontecido está dentro da vontade de Deus para, no final, nos dar uma coisa ainda maior, um plano ainda maior, né? Como foi no caso de Jesus, né? Deus não concedeu a oração de Jesus, mas o plano de Deus era muito maior. Então, aquilo que aconteceu na vida de Jesus foi ainda maior. O sofrimento dele, em vista da vitória que ele teve, o sofrimento que ele teve, em vista do bem que aconteceu, não é nada. É que nem uma mulher em trabalho de parto, né? Na hora que tá sofrendo ali no trabalho de parto é horrível. Mas na hora que ela olha o bebezinho dela no colo, ela fala, ai, que lindo. Ela já, ano que vem já tá tendo outro. Porque ela esqueceu a dor do parto. Já não importa mais o que ela sofreu. E eu creio nisso. Eu creio que quando a gente confia em Deus, amém, eu creio que quando a gente confia em Deus, quando a gente coloca a nossa vida no governo de Deus e confia no que Ele faz, né? Eu creio que no final a gente vai ser como essa mulher que teve o trabalho de parto, sofreu, mas no final a gente vai olhar para o nosso bebezinho ali e nem vai lembrar mais das nossas dores, nem vai lembrar mais do nosso sofrimento. Então eu creio nisso, que tudo coopera para o nosso bem e às vezes a gente está sendo testado, ou então realmente, às vezes o plano de Deus é assim como foi com Jesus, é que a gente sofra agora, para no final recebermos algo maior do que planejávamos antes, né? Então amém, amém, gente. Amém. Através desse sofrimento que nem se chama sofrimento, né? É uma fase que Deus nos permite passar para nos moldar e nos fazer crescer. Eu pude ganhar para Jesus os meus irmãos, a minha mãe, hoje o meu marido.
Então eu acredito que através dessa fase, Deus ele está agindo assim, né? Com essa situação, mas eu creio que eu darei grande testemunho dessa fase que estou passando. Meu irmão descobriu recente um câncer e é o agir de Deus. Ele faz as coisas acontecer, porque que nem você acabou de dizer, quando nós falamos, Senhor, faz a tua vontade, e aí ele entra com a causa dele. É a vontade dele, que através disso está acontecendo a vontade dele. E eu acredito, minha irmã, que muitas vezes a gente não compreende, mas é uma repreensão para o bem. Às vezes a gente não quer aceitar o puxão de orelha, mas é necessário. Porque o pai que ama o seu filho, ele repreende, né? É verdade. Amém. 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 Que Deus nos abençoe e nos fortaleça em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos ensine cada vez mais. Amém. Gente, eu vou orar agora então e a gente vai falar sobre Isaías 45, tá bom? Amém. Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia. Obrigada pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor. Amém. Deus, perdoa, Pai. Perdoa os nossos pecados. Perdoa a nossa iniquidade, a nossa transgressão, Pai, as nossas ofensas, Senhor. Oh, Deus, nos perdoa porque a tua palavra diz que o pensar já é pecado. Deus, nós reconhecemos a nossa condição de miserabilidade. Oh, Deus, nos ajuda, porque nós precisamos de Ti, Senhor. Só o Senhor nos lava da nossa imundície. Só o Senhor nos purifica, meu Deus. Então vem, Deus, em nome de Jesus, e nos santifica. Nos purifica, Deus, porque nós queremos ser separados para Ti. Então vem, Deus, e nos separa, Senhor. Amém. Oh, Deus, nos ensina, Pai, a obediência, Pai, assim como o Senhor aperfeiçoou Jesus através da obediência, que o Senhor nos aperfeiçoe através da obediência, em nome de Jesus. Nos ensina, assim como Davi um dia pediu, nos ensina a obediência, nos ensina a andar em retidão, endireita os nossos caminhos, Deus, nos mostra a Tua verdade, Senhor. Se apresenta a cada um de nós de uma forma clara, de uma forma simples, de uma forma inconfundível, Deus. Amém. Ó Senhor, nos guie, nos conduza, Senhor, em mansidão, pelas suas águas tranquilas, Senhor. Estica para conosco a tua paciência, porque nós precisamos dela, Senhor. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, nessa caminhada, nos fortaleça, Senhor, porque só tu, meu Deus, dá força ao cansado. A tua palavra diz isso, meu Deus, que é na nossa fraqueza, meu Deus, que a tua força, meu Deus, se engrandece. Então, em nome de Jesus, nós reconhecemos que somos fracos, nós reconhecemos que estamos cansados e que precisamos de Ti, Deus, precisamos da Tua força. Então, nos fortaleça, Deus, porque o Senhor um dia disse, o Senhor um dia prometeu através da Tua palavra que o Senhor fortaleceria o Teu povo, que o Senhor, meu Deus, fortaleceria de uma forma imbatível aquele que Te buscasse, Deus. Em nome de Jesus, que assim seja, Senhor. Nos fortaleça, Senhor, para que sejamos, meu Deus, assim como a Tua palavra diz, meu Deus, que voemos mais alto do que a águia, para que corramos e não nos cansemos, para que andemos e não nos fatiguemos, Pai, que assim seja em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, cumpra essa palavra sobre cada um de nós, porque nós precisamos de Ti. Oh Deus, nos guie, nos conduza, Senhor, pelo caminho, de mão dada, Senhor, com toda a paciência, que o Senhor dê ordem aos seus anjos para que nos carreguem no colo, para que a gente não tropece em nenhuma pedra, Pai. Amém. Mas que o Senhor venha e nos conduza pela mão. Porque se o Senhor vier conosco, Deus, nós não temeremos mal algum, porque o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é quem nos protege, Deus. Ó Senhor, nós depositamos em Ti toda a nossa esperança, Senhor. Em quem mais nós esperaríamos, Deus? Se só Tu tens, meu Deus, a palavra que nos traz vida. Se só Tu tens, meu Deus, a palavra que nos traz alegria, esperança. Se só Tu, Deus.
cumpre o que promete, se só tu, Deus, tem o poder para fazer tudo, se só tu, Deus, é o Criador de todas as coisas, se só tu, Deus, é aquele que governa com mão forte, Deus. Então é em ti que nós esperamos, meu Deus, e depositamos toda a nossa esperança, porque a tua palavra diz que aquele que espera em ti jamais é frustrado, jamais é decepcionado, Senhor. E glória a ti por isso, Deus, porque não é porque nós merecemos, Senhor, que o Senhor nos concede segundo a tua benignidade, mas é porque o Senhor é bom. E glória a ti por isso, que venhamos a experimentar a tua benignidade todos os dias das nossas vidas, que o Senhor nos ensine a contar os nossos dias, Deus, em nome de Jesus, fazendo com que os dias bons sejam maiores do que os dias maus. Oh Deus, troca, Senhor, troca o nosso cântico de tristeza por um cântico de alegria, Deus, em nome de Jesus, Senhor, que sejamos abençoados ainda nessa terra, porque nossa esperança também está na terra que irá por vir, na ressurreição, mas a tua palavra também diz que o Senhor abençoaria Abraão e a descendência dele ainda nessa terra, e em Jesus Cristo nós somos descendentes de Abraão, e somos herdeiros das mesmas promessas um dia feitas a ele. Então, em nome de Jesus, nós pedimos, Pai, nos permita experimentar da tua benignidade ainda nessa vida, ainda nessa terra, Pai, em nome de Jesus. Amém, Deus, que venhamos, meu Deus, a experimentar, Pai, dessa palavra que nos traz vida, essa palavra, meu Deus, que nos faz escolher a vida, Deus. Obrigada, Senhor, obrigada por ter nos deixado algo tão precioso, Senhor. E assim como o salmista, como Davi dizia, a tua palavra é mais doce do que o mel. Nós temos prazer nela, Deus, e nós temos aprendido tanto com ela. Ela nos torna sábios, Deus. Ela nos torna mais inteligentes do que os nossos inimigos. E glória a ti por isso. Ela nos torna prudentes. Oh Deus, obrigada, Senhor. Obrigada. Oh Deus, nos abra os olhos, nos abra a mente, nos abra o coração, para que venhamos a compreender a tua verdade de uma forma genuína e verdadeira, Pai. Que venhamos a entender o que a tua palavra diz, sem sermos confundidos, Deus. Que não venhamos a ser, meu Deus, enganados por nenhuma falsa doutrina, por nenhum falso ensinamento, mas que a tua palavra, meu Deus, venha a ser revelada de uma forma genuína, correta, Senhor, em nome de Jesus, amém. Espírito Santo, vem e nos ajuda a compreender a verdade de Deus, porque o Senhor é aquele que revela a palavra para nós, então nos ajuda a compreender, meu Deus, o evangelho que nos foi deixado, Senhor, amém. Oh Deus, em nome de Jesus eu peço, nós pedimos aqui, porque a tua palavra diz que todo aquele que orar pedindo o Espírito Santo o receberá. Então, em nome de Jesus, se existe alguém aqui que está aqui com a gente acompanhando essa aula, que a casa está vazia, essa pessoa renasceu em Cristo, mas a casa dela está vazia, nós oramos para que o Espírito Santo venha sobre essa pessoa, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Ô Espírito Santo, vem e preencha essa pessoa com o teu fruto, Pai. Que ela venha experimentar do caráter de Deus e ser cada vez mais parecida com Cristo. Deus, que venhamos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, receber a sua sabedoria. A tua palavra diz que todo aquele que orar a ti, pedindo sabedoria, o Senhor dará. Então, Deus, em nome de Jesus, nós pedimos, nos dê sabedoria, Pai. Nos dê sabedoria para compreender a tua palavra. Nos dê sabedoria para pregá-la, nos dê sabedoria para ensiná-la, nos dê sabedoria para sermos a Bíblia viva que as pessoas lerão, nos dê sabedoria para sermos exemplo nessa terra do teu nome, nos dê sabedoria, Deus, em nome de Jesus, para andarmos na tua presença em obediência. Amém, Deus, amém. Ó Senhor, que o Senhor nos livre de todo mal em nome de Jesus e que o Senhor nos use poderosamente para o teu reino. Derrama sobre nós ousadia e intrepidez e nos use, Senhor. Que a tua palavra corra sem obstáculos, que ela ultrapasse todas as barreiras e chegue a todos os povos, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Que todos sejam libertos através dela. Que o Senhor as convença da tua verdade, porque só tu podes convencer, Deus. Amém. O Senhor Jesus um dia disse que só vai ao Pai quem o Senhor quer que vá. Então, Deus, em nome de Jesus, nós pedimos, porque o Senhor um dia disse que Jesus demora para voltar, porque o Senhor quer salvar o maior número de pessoas.
E é por isso que nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor se apresente a todas essas pessoas que estão aqui, Pai, em nome de Jesus, para que ela te conheça verdadeiramente. Não queremos te conhecer pelo que os outros dizem, Deus. Não, nós queremos ter uma experiência íntima contigo. Então, meu Deus, se apresenta a cada um de nós e nos faça viver uma experiência íntima contigo, porque queremos falar do Deus que nós conhecemos e não do Deus que nós ouvimos falar, Deus. Amém. Ô Senhor, nós reconhecemos que o Senhor ainda é o mesmo. Seu braço não encurtou, Deus. O Senhor ainda manifesta milagres e nós cremos nisso. Então, Deus, em nome de Jesus, assim como o Senhor um dia ouviu a oração de Elias e fez o fogo descer do céu para que todos ali vissem que havia Deus em Israel, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor faça fogo descer dos céus e o milagre aconteça, Pai, em nome de Jesus em nossas vidas, para que todos testemunhem que há Deus em nossas vidas, para que todos possam ver a Tua glória, para que todos possam testemunhar o Teu poder, Deus. Amém. Ó Senhor, que venhamos a ser um testemunho vivo do Teu poder. Em nome de Jesus, Senhor, amém. Nos livrai de todo mal, Pai. Que o Senhor nos dê a provisão de cada dia, que nada nos falte, que o Senhor supra todas as nossas necessidades, Deus. Em o nome de Jesus, amém. Amém. Amém, Mariela. Amém. Glória a Deus, eu creio, amém. Mariela tá falando, tenha fé, irmã, porque Deus é doutor dos doutores e médico dos médicos. A última palavra é dele. Amém. Amém. Eu creio, Mariela. Deus te abençoe imensamente. Amém. Amém. Então, gente, vamos falar sobre Isaías 45, tá? Então, vamos lembrar o que tá acontecendo aqui na história? A gente lembra, o Reino Norte foi levado já pela Síria, já faz uns 10 anos aí já, né? A gente lembra. Então, depois que o Reino Norte foi levado pela Síria, o rei Senaqueribe, o rei da Síria, Senaqueribe, ele foi invadir ali o reino de Judá, tá? Então a gente lembra disso. E ele conseguiu invadir o reino de Judá. A gente lembra que o reino de Judá estava em desobediência, não estava ali agradando a Deus. Eles estavam fazendo muita corrupção, né? A gente lembra, até falei sobre isso. O reino de Judá, os profetas só davam as mensagens de Deus se alguém pagasse. Os sacerdotes só ensinavam a lei de Deus e sobre Deus se pagasse para eles, né? E o rico roubava do pobre, né? E todo mundo queria tirar proveito de todo mundo. Eles tinham adulterado as balanças para enganar o povo ali. E era esse nível que se encontrava o reino de Judá. E a Bíblia diz que por causa disso, por causa desse nível de corrupção, Deus então decidiu disciplinar o seu povo, né? Então a Bíblia diz que Deus permitiu que Senaqueribe ali invadisse as terras de Judá. E a gente lembra que Senaqueribe invadiu e Senaqueribe conquistou 46 cidades fortes, mais aldeias e vilarejos. Então, Senaqueribe conquistou muito espaço ali no reino de Judá. Então, a gente lembra que quando estava chegando ali na capital do reino de Judá, que é Jerusalém, a gente lembra que Isaías, então, pregando ali já há muito tempo, Isaías pregando, né? Isaías, então, falando para esse povo crer em Deus, esse povo crer em Deus e se voltar a Deus e se arrepender dos seus pecados, que Deus os salvaria da mão do rei da Síria. A gente lembra então que o livro de Jeremias, a gente já falou, né? Diz pra gente que o profeta Miqueias veio e pregou para esse povo nessa época e o povo creu. Então o povo creu na pregação de Miqueias, se arrependeu e se voltou a Deus. E então Deus os salvou. A gente lembra que Deus foi e libertou Jerusalém das mãos da Assíria. E Jerusalém ficou intacta, ficou bem, né? Mas a gente lembra que o rei Senaqueribe, ele não restituiu o território que ele havia invadido. Ele continuou com as terras lá que ele havia invadido. Só que ele não entrou em Jerusalém. Então a gente lembra que depois que isso aconteceu, né? A gente lembra também que nesse meio período aí, Ezequias havia ficado doente. O profeta Isaías foi lá falar com o rei Ezequias e havia levado a mensagem de Deus ali de que Ezequias ia morrer. Então Ezequias tinha que arrumar a casa porque Ezequias já ia morrer, aquela doença era para morte. Então a gente lembra que Ezequias começou a orar a Deus, chorou, se humilhou diante de Deus e Deus se compadeceu de Ezequias. E Deus mandou Isaías voltar e falar para Ezequias que Deus havia dado mais 15 anos de vida para ele e que aquela doença não ia matar ele. Então a gente lembra que esse homem foi curado. Tá? Então esse homem foi curado. A gente lembra que Jerusalém resistiu à invasão da Síria, venceu a Síria voltou, né, para Nínive, Senaqueribe voltou para Nínive e depois não tentou invadir mais Jerusalém.
Então, dentro desse contexto histórico, a gente lembra que o reino de Jerusalém, o reino de Judá, a capital de Jerusalém, começou a ganhar muita fama, né? E quem era o rei na época? Ezequias. Então ele começou a ganhar muita fama nos territórios ali vizinhos e até distantes, né? Então ele começou a crescer em fama e os reis de outros lugares, né? Começaram a vir visitar Ezequias, porque eles queriam saber como é que uma cidadezinha tão pequenininha como Jerusalém venceu o império da Assíria. Não foi tomada pelo império da Síria e fez o império da Síria correr, fugir. Como, né? Então eles começaram a visitar o rei ali, Ezequias, começaram a levar vários presentes para o rei Ezequias, a gente lembra. Então a fama de Ezequias começou a crescer e ele começou a se tornar muito rico, porque ele começou a receber muitos presentes, né? E assim o reino de Judá foi crescendo ali em questão de riqueza, em questão de fama. Mas a Bíblia diz que quando isso aconteceu, Ezequias começou a ficar orgulhoso. A Bíblia diz que Ezequias então começou a se sentir muito. E Deus, sabendo disso, percebendo que Ezequias estava começando a se sentir muito, Deus quis testar o coração de Ezequias. Se o coração de Ezequias estava na riqueza dele ou se estava em Deus. Então Deus quis testar o coração de Ezequias. Aí a Bíblia diz que então vieram mensageiros, né? Babilônicos, vieram mensageiros caldeus, a gente lembra ali, né? Eu até expliquei sobre isso, vieram mensageiros caldeus ali para falar ali com Ezequias, para entender o que aconteceu ali. E a Bíblia diz que quando esse Ezequias recebeu esses mensageiros babilônicos, Ezequias começou a mostrar toda a riqueza de Judá. Ele começou a vangloriar-se por toda a riqueza que ele tinha. Então, a glória dele era a riqueza que ele tinha. Ele começou a mostrar nesse sentido, né? Que o poder dele estava na riqueza. Ele era um poderoso rei por ser tão rico. E começou a mostrar tudo que tinha de riqueza, né? Então, depois que esses mensageiros foram embora, a gente lembra, Isaías chega ali no palácio e fala para Ezequias, esses homens da Babilônia, eles viram o quê aqui? Então Ezequias fala, tudo que tinha de importante, tudo que tinha de riqueza, de ouro, eu mostrei tudo. Não teve nada que eu não mostrei. Então a gente lembra que Isaías vai falar, então agora, por causa disso, toda a riqueza, tudo que há aqui, que já foi juntado no reino de Judá pelos seus pais, pelos seus antecessores e tudo que vai ser juntado ainda, vai ser levado pela Babilônia. Por causa desse seu pecado de agora. Então a gente lembra, né, que Ezequias ouvindo isso, Ezequias fala, tá bom, não vai ser no meu tempo mesmo, são meus filhos, meus netos que vão viver isso daí, então eu tô de boa, né? Então a gente lembra que Ezequias ainda ficou desse jeito, tá? A gente lembra que Ezequias demora um tempo ainda, ele fica um tempo soberbo, tá? Depois a gente vai falar sobre isso, né? Depois, mais pro final da vida dele, é que ele se converte. Mas no começo ele fica ruim mesmo, ele dura um tempo aí ruim ainda, ele não tá nem aí não. Nesse meio tempo, o que acontece, né? Isaías começa a pregar, falar sobre um futuro cativeiro babilônico. Então Isaías começa a falar, não, um dia Judá vai ser levado cativo lá para a Babilônia. Um dia, né, vocês vão ser pegos, o templo vai ser destruído, Jerusalém vai ser destruída, vai ser toda a cidade destruída. E isso parecia impossível. E ele dizia claramente que quem ia fazer isso era a Babilônia. E isso parecia impossível na época de Isaías, né? Quando estava falando sobre isso nessa época, parecia impossível. Porque nessa época de Isaías, a gente lembra que quem era o forte era a Síria, né? Então, o império da época era a Síria. Então, a Babilônia não era ninguém nessa época. A Babilônia, inclusive, ela havia sido dominada pela Síria. Então, a Síria mandava na Babilônia. A Babilônia não mandava nada sozinha, né? Então, a Babilônia não tinha poder nenhum. Quando Isaías fala sobre essa profecia, parecia algo impossível de se acontecer, parecia algo impossível de ser realizado, porque a Babilônia não era ninguém importante. Então você fala, a Babilônia vai vir aqui, a gente vai destruir a Babilônia. Quem é a Babilônia? A Babilônia não é ninguém. A gente destruiu a Síria, não vai destruir a Babilônia? Era nesse sentido que eles pensavam, tá? Então a gente lembra que Isaías, do capítulo 40 em diante, Isaías vem falando sobre isso. Não, a Babilônia vai vir sim, a Babilônia vai levar vocês cativos sim, a Babilônia vai fazer os nobres que morarem no palácio ali virarem eunucos, vai castrar eles, vai ser isso mesmo, vai ser isso mesmo. Mas ao mesmo tempo, agora a partir do capítulo 40, Isaías começa a falar sobre uma redenção.
Isaías fala, não, mas Deus não vai esquecer o seu povo para sempre. Deus não vai abandonar o seu povo para sempre. Deus não vai castigar o seu povo para sempre. Deus não vai disciplinar o seu povo para sempre. Não. Haverá um dia onde Deus vai retirar esse povo da Babilônia e vai deixar vocês voltarem para Jerusalém. E Isaías começa a falar sobre isso. Então, Deus já escolheu uma pessoa que Deus vai guiar, assim como guiou Moisés. Deus vai guiar essa pessoa também para que ela liberte vocês da Babilônia e que ela reconduza vocês para que vocês reconstruam o templo, reconstruam a cidade, tudo. Gente, isso parecia um absurdo ser falado. A cidade estava intacta, ninguém tinha destruído a cidade, né? Mas isso vai acontecer. A gente vai ver, quando Nabucodonosor vier e tomar ali, ele vai destruir toda a cidade, o templo vai pôr tudo poeira abaixo, né? Então realmente isso vai acontecer, tá? Mas em Isaías 40 em diante, Isaías começa a falar sobre um homem, né, que vai ser ungido por Deus para libertar esse povo da Babilônia e mandar esse povo de volta para Jerusalém. Só que esse povo não deve ficar se lembrando das coisas passadas, não deve ficar se lembrando de como eles foram libertos do Egito, porque Deus fará algo diferente dessa vez, né? E Deus vem falando sobre isso, eu vou fazer algo diferente, né? Dessa vez eu vou libertar vocês de lá mesmo, eu não vou abrir mar e matar o exército no mar, não, a libertação vai vir de dentro da Babilônia mesmo, eu vou libertar vocês desde lá. E é o que vai acontecer, a gente lembra, né? O rei Ciro da Pérsia, ele vem, conquista a Babilônia e ele vai fazer um decreto libertando esse povo, né? Autorizando esse povo a voltar para Jerusalém e a reconstruir o templo, reconstruir a cidade, né? Então, realmente, esse homem, né, é levantado por Deus e o que Deus está falando aqui acontece. A gente lembra que do capítulo 40 em diante, o que está acontecendo aqui? Deus traz um julgamento, onde ele está provando que ele é Deus. Então Deus fala, olha, eu sou Deus e eu estou provando que eu sou Deus. Agora eu quero que vocês provem para mim que os deuses pagãos aí que vocês adoram essas imagens são deuses também. Então eu trago eles aqui para o julgamento para ver aqui. Então eles tragam razões para dizer que eles são deuses também. Eu quero que eles provem, porque eu estou provando que eu sou Deus. Eles estão provando que são deuses? Não. Então a gente lembra que entra nesse debate aí, tá? Então vem vindo ao mesmo tempo que ele tá falando que ele é Deus, ele tá falando que os outros não são deuses, tá? Ele tá querendo deixar muito claro que só há um Deus, não há dois deuses, né? Não, é um Deus só, né? E aqui a gente lembra que qual é a prova de Deus de que ele é Deus? Qual é a prova que Deus está dando aqui que ele é Deus? A profecia. Então, como que Deus está falando? Olha, eu sou Deus e a prova de que eu sou Deus é que o que eu estou dizendo vai acontecer. É isso que ele está fazendo aqui, entendeu? Então, do capítulo 40 até o capítulo 66, Deus vai dando prova de que ele é Deus, falando sobre detalhes que ninguém tinha como saber tanto tempo antes de se acontecer, né? É isso que ele tá fazendo aqui, tá? Então agora ele começa, a gente lembra, ele começa até a falar sobre nomes. Ele fala o nome de Ciro e realmente é Ciro que vem e faz tudo isso, né? Então Deus está realmente provando que ele é Deus. E ele fala, ó, eu vou provar que eu sou Deus falando sobre coisas futuras. Então quando essas coisas acontecerem, vocês vão ver que eu sou Deus, porque eu tô falando sobre coisas aí. Gente, a gente lembra que vai mais de um século aqui para essas coisas acontecerem. E parece impossível acontecer quando Isaías fala isso. E essa é a intenção de Deus. Porque quando essa profecia é lançada, é algo que parece impossível de se acontecer. E isso prova que ele é Deus. Porque ele falou quando era impossível de se acontecer. Então, isso prova que ele é Deus, porque quando acontecer, vai provar. Não, ele falou desde quando era impossível. E é nesse sentido que Deus vem vindo, tá? Então, a gente lembra que no capítulo anterior, Deus começou a falar sobre Ciro. Deus deu até um nome, né? No capítulo anterior, no capítulo 44, a gente lembra que Deus vem falando, olha, eu vou levantar um homem chamado Ciro. E esse homem vai tirar vocês da Babilônia. E ele vai mandar reconstruir o templo. E ele vai mandar reconstruir Jerusalém. E é isso que acontece. A gente lembra que a gente falou isso na aula passada. Realmente, Ciro, ele escreve um decreto, uma lei que autoriza o povo, os judeus, a irem para Jerusalém, reconstruir o templo em Jerusalém, reconstruir a cidade em Jerusalém, tá? Então, realmente, isso se cumpre. E Deus começa a falar agora sobre Ciro pra gente, tá bom? Então, no versículo 1 diz assim, Isaías 45. O Senhor ungiu Ciro como rei, né? Então, realmente, Ciro vai virar rei, a gente vai ver, né? Ele vai ser rei da onde? Da Pérsia.
tá? Então, Ciro, ele vai ser rei da Pérsia, ele vai vir e vai tomar a Babilônia, tá? Então, é naquele tempo ali onde Ciro é o rei da Pérsia, depois vem Dário e depois vem o marido de Esther ali, que vai ser o rei da Pérsia ali, tá? Nesse sentido aí. Então, vem Ciro primeiro, que é o rei da Pérsia, que vai conquistar a Babilônia. E aqui Deus está dizendo que ele que ungiu Ciro para ser rei. Ciro nem era rei, gente, Ciro nem existia aqui ainda. Isso daqui é 100 e poucos anos, quase, acho que quase uns 200 anos, ou se bobear uns 200 anos antes de Ciro, que Isaías está falando isso. Então aqui diz, Deus pegou Ciro pela mão direita e deu poder para que Ciro conquiste nações e derrote reis. E realmente, como que é feito, né? Tem o Império da Síria, depois do Império da Síria vem o Império Babilônico, depois do Império Babilônico vem o Império Persa, tá? Depois do Império Persa vem o Império Grego, né? Mas vem o Império Persa. Aí o Império Persa dura ainda um tempo, então vem o Império Grego. E é isso e o Império Persa, gente, ele entra no lugar da Babilônia, então ele se torna uma potência realmente, conquistando vários reis e nações ali. Então aqui diz, para que Ciro entre nas cidades, Deus abre os portões. Para que Ciro conquiste as cidades que Deus determinou, quem vai abrir os portões é Deus. E ninguém vai poder fechar os portões que Deus abriu para Ciro. E Deus está dizendo isso para Ciro, né? Então a gente lembra realmente, gente, a Babilônia parecia algo que jamais ia cair. Por isso que é tão absurdo quando a Babilônia cai. Sabe que na Bíblia fica, caiu a Babilônia, fica aquele espanto. Porque realmente era algo impossível da Babilônia cair. Era algo que você não conseguia visualizar. Como eu disse, a Babilônia, né, ela era uma cidade rodeada por rios. Então ela era super protegida, né? Imagina uma cidade inteira ali, a Babilônia, um local inteiro, onde todos os cantos dela tinha rios. Como que você ia invadir uma cidade dessa? Não dá, você vai chegar com um barquinho, você vai tomar flechada, né? Vai tomar arco ali, não dava, não tinha condições, né? Parecia realmente impenetrável, parecia impossível dela cair. Por isso que é tão extraordinário. Caiu a Babilônia, porque parecia impossível essa nação cair, né? Então a gente vai ver mais pra frente que realmente Ciro vai entrar nela, né? Porque Ciro, de uma forma muito inteligente, né? Ciro vai cortar um dos rios, a gente vai ver isso, vai cortar um dos rios, vai secar um dos rios e eles não vão nem perceber lá na Babilônia. E assim ele vai entrar ali na cidade, ele vai andando ali e entrar na cidade, né? E é isso que Deus está falando aqui. Então aqui Deus diz, né? Eu, Deus, digo assim para Ciro, eu vou na tua frente, Ciro, e eu vou aplanando as montanhas, eu vou fazendo o caminho ficar reto, eu vou facilitar o caminho para você, Ciro. Eu vou arrebentar os portões de bronze, eu vou fazer você conquistar as nações mais difíceis. Eu vou quebrar as trancas de ferro das cidades, né? Então a gente lembra, tinham portões, né? Que eram portões de bronze, tinham trancas que eram trancas de ferro. Lembra que a essa altura do campeonato, o Império Assírio, ele era especializado em cercos, né? Então era muito comum você tá vendo a nação estrangeira, tá vendo o inimigo vindo atacar sua cidade, você trancava o portão da cidade para se proteger, né? Então o que era feito? Eles ficavam ali em torno da cidade fazendo um cerco, né? E ficava ali por algum tempo até que aquela nação se rendesse ou que eles conseguissem invadir essa cidade. E o Império da Síria, eles eram especializados em cerco. Então eles tinham equipamentos que eles conseguiam quebrar portões de ferro, né? Eles quebravam. Então, o que as nações começaram a fazer? Começaram a colocar portão de bronze para resistir mais, por causa da Síria. A Síria tinha esse poderio aí, né? E saía invadindo e quebrava o portão da cidade e entrava na cidade, conquistava a cidade. Mas aqui tá dizendo, né? Que agora quem vai ter esse poder extraordinário vai ser Ciro. E a gente lembra que a Bíblia diz que a Síria tinha esse poder todo, por quê? Porque Deus havia dado a ela. Deus havia escolhido a Síria para disciplinar alguns povos, mas a Síria se engrandeceu. A Síria começou a se sentir, começou a ser muito torturadora, começou a ser muito cruel, a gente lembra, né? Mas aqui Deus está falando agora que é Ciro, ele vai levantar Ciro para destruir a Babilônia e para resgatar o teu povo, o povo dele.
Então aqui no versículo 3, Deus diz: eu vou dar para Ciro os tesouros escondidos. Eu vou dar as riquezas guardadas que estão guardadas em lugares secretos. Eu vou dar para Ciro, para provar que eu sou Deus, o Deus de Israel. E que eu o chamo pelo nome dele, Ciro. Uau! Lembra que eu falei? Deus está querendo provar que ele é Deus. Então, como que Deus vai provar que ele é Deus? Falando algo que era impossível de acontecer com detalhes. E é isso que Deus está fazendo aqui. Deus está falando algo que era impossível de acontecer. A Babilônia não era nada, não era ninguém, né? Nem era dos caldeus ainda nessa época a Babilônia, era da Assíria. Mas Deus está falando, não, ela vai ser conquistada pelos caldeus, eu vou derrubar os caldeus. E quem é que eu vou usar para fazer tudo isso? Ciro. E eu já estou chamando ele até pelo nome. E para vocês terem certeza de que é quem eu estou falando, eu vou dar para ele muita riqueza. Eu vou dar muita riqueza para ele, eu vou fazer ele conquistar muitas coisas, né? Tudo isso para que todos saibam que eu sou Deus. Para que vocês reconheçam que eu sou Deus. Como prova de que eu sou Deus, isso vai acontecer. E eu estou chamando ele pelo nome dele. Aí no versículo 4 diz: eu estou chamando para que você ajude o povo de Israel. Deus diz: eu chamo Ciro para que Ciro ajude o povo de Israel, o meu povo escolhido. E embora ele não me conheça, eu vou usá-lo. Uau! E é realmente, gente, Ciro era um rei da Pérsia. Ele não conhecia Deus. Ele não era, gente, ele não adianta a gente achar que Ciro era religioso, que ele conhecia o Deus de Israel e era devoto ao Deus de Israel. Não era. Ele nem conhecia o Deus de Israel. E é esse o extraordinário, para provar que ele é Deus. Ele está falando, não, eu sou Deus, tanto que é que eu vou usar para fazer o que eu quero alguém que nem me conhece. Para vocês verem como eu sou Deus. Eu vou usar alguém que nem me conhece para libertar o meu povo. Porque eu sou Deus. Isso é a prova de que eu sou Deus, né? E realmente, gente, Ciro vai lançar o decreto para o povo para os judeus voltarem lá para Jerusalém. Uau! Então, no versículo 5, Deus diz: eu e somente eu sou Deus. Não existe nenhum outro Deus além de mim. E embora você não me conheça, Ciro, eu vou lhe dar força para você lutar. Uau, que extraordinário, né? Isso tudo é para Deus provar que ele é Deus. A gente lembra que Deus está vindo nessa pegada, dele provar que ele é Deus. Então aqui ele diz no versículo 6, eu faço isso para que de leste a oeste o mundo inteiro saiba que além de mim não existe nenhum outro Deus. Somente eu sou Deus, né? Antigamente teve um tempo que se achava que assim, existiam pelo menos 2 deuses. Se pensava. Existia o Deus do bem e existia o Deus do mal. Então se pensava, há o Deus do bem, que é o Deus de Israel. Peraí que tá dando um erro aqui. Há o Deus bom e há o Deus mal, né? Então o Deus bom é o Deus de Israel e o Deus mal é Satanás, né? E se tinha isso em mente antigamente. Mas não existe outro Deus. Satanás não é um Deus que contrapõe com o Deus único. Não, Satanás não é. E essa é a questão, porque Satanás foi criado por Deus. Então ele não é Deus, ele foi criado por Deus, né? E é nesse sentido. E aqui Deus está dizendo isso, eu faço tudo isso para que todo mundo reconheça que só eu sou Deus, não existe outro Deus além de mim. Versículo 7. Eu sou o criador da luz e da escuridão. Eu sou o criador da luz e das trevas. Eu mando bênçãos e eu mando maldições. Lembra que eu acabei de falar? Antes eles pensavam que existiam 2 deuses, né? O Deus do bem e o Deus do mal. Não. Satanás não é o Deus do mal. Satanás não fez, né, o mal por si só existir. Não, o mal já existia. E Deus criou tudo isso. Deus criou o bem, Deus criou o mal, Deus criou tudo. Tudo isso. Mas Deus se agrada com o bem, Deus se agrada com o justo, né? Mas Deus criou, não existe outro Deus.
O Deus criador de todas as coisas é só um, não é Satanás. Satanás não criou o mal. Satanás não criou inveja. Satanás não criou o ciúme. Não, quem criou foi Deus. E é isso que ele está falando. Só há um Deus, e sou eu. Eu sou o Deus que abençoo e eu sou o Deus que amaldiçoo. Eu sou o Deus que trago a luz, mas também sou o Deus que traga as trevas. Eu sou Deus e eu faço tudo isso. Aí no versículo 8 diz, assim como a chuva vem de cima, eu também do céu vou enviar a minha vitória. Uau, aqui ele está falando já sobre Jesus, né? Então a gente lembra que o livro de Isaías também aponta para Jesus, né? Então ao mesmo tempo que está falando aqui um pouquinho sobre Ciro, é claro que aponta para Jesus. É lindo quando a gente chegar na parte que vai falar claramente sobre Jesus. É triste quando a gente chega na parte do livro de Isaías que fala que Jesus veio e foi rejeitado, né? É muito triste. Eu li preparando isso tudo, toda vez eu me emociono, é muito triste, né? Mas e é isso, vem falando sobre isso, né? A gente já falou, né? Eu já vim falando sobre isso e vem falando sobre isso. Agora ele tá falando, eu sou Deus. E assim como eu mando a chuva de cima, eu mando a chuva lá de cima, eu também vou mandar a vitória lá de cima. É lá de cima que vem a vitória, é lá do céu que vem a vitória. E toda a terra vai se abrir para receber ela. E assim eu vou fazer com que a salvação brote nessa terra. E então haverá liberdade. Está falando sobre Jesus. Que Jesus vem do céu e com ele vem a vitória. E a terra inteira vai ter que se abrir para receber ele e vai receber. E ele vai fazer salvação brotar aqui. Vai começar a ter salvação aqui. E então haverá liberdade. E eu, Deus, vou fazer isso. Aí no versículo 9. Por acaso um vaso de barro pode brigar com quem o fez? Por acaso vocês já viram um barro perguntando para o oleiro o que é que você está fazendo? Vocês já viram um vaso, um barro perguntando para o oleiro ou falando para o oleiro, afirmando para o oleiro, você não sabe o que você está fazendo, você não tem mão para trabalhar com isso, você não sabe, você está fazendo errado. Uau! Por acaso, no versículo 10, Deus diz, por acaso um filho, ele se atreve a falar com os pais dele e questionar por que vocês me deixaram vir ao mundo, por que vocês me fizeram vir ao mundo? Por acaso tem cabimento um filho perguntar isso para um pai? Por que você me fez vir ao mundo? Por que eu tô aqui? Tem cabimento um filho pedir explicações para o pai? Então aqui no versículo 11 Deus diz, o Senhor, o Santo Deus de Israel, o Criador de todos vocês, diz, por acaso agora vocês vão querer que eu fique explicando como é que eu cuido dos meus filhos? Como é que eu cuido do meu povo? Vocês querem que eu fique dando explicações do que eu faço? Ou vocês estão querendo me ensinar a fazer alguma coisa? Vocês vão querer me ensinar a fazer? Tem tudo a ver com o que a gente falou no início da aula de hoje, né? Eu nem me atentei a isso. Mas tem tudo a ver com o início da aula de hoje, né? Que Deus sabe o que faz. A gente vai ensinar Deus a ser Deus, né? Não. A gente vai pedir para Deus se explicar. Deus, por que eu tô passando por isso? Se explica. Eu quero explicações, me explica aí. Por que eu tô vivendo tal coisa, né? Tem tudo a ver com o que a gente estava falando. Aí no versículo 12 diz, fui eu que fiz a terra. Fui eu que criei vocês, os seres humanos que moram nela. E eu fiz tudo isso com minhas próprias mãos. Com as minhas mãos eu estendi o céu. Eu dei ordem para o sol, para a lua e para as estrelas aparecerem. E vocês estão querendo me ensinar a governar? Vocês estão querendo me perguntar o que eu faço? Então querem que eu dê explicações? Então no versículo 13 Deus diz, eu mesmo dei ordens para Ciro, para que ele começasse a agir. E fui eu que prometi a vitória para ele. Eu aplanei os caminhos por onde ele vai passar. Eu que fiz tudo isso. E ele vai reconstruir Jerusalém, a minha cidade. E ele é quem vai colocar o meu povo
em liberdade, porque eles vão estar no cativeiro. E ele vai fazer isso sem exigir nenhum tributo do meu povo, sem exigir nenhum pagamento, sem pedir nada por isso. Vai ser de graça. Porque eu tô falando. Deus diz. E é isso mesmo que vai acontecer, gente. Ciro vai lá, do nada, Ciro lança um decreto lá, vira amigo lá dos judeus, Daniel ali tá no palácio, bem influente, né? Do nada, o cara escreve um decreto aí que é para esse povo voltar para Jerusalém para reconstruir a cidade, reconstruir o templo. E sem nada, não é para pagar tributo, não é. Vocês vão lá sem me pagar nada. De livre e espontânea vontade, não precisa me dar nenhum tributo, não precisa dar nada. Não há pagamento, vocês estão sendo libertos de graça, sem pagamento. Não precisam me dar nada. Uau! Né? Aponta para Cristo. Versículo 14. O Senhor diz ao povo de Israel: vocês vão ficar com toda a riqueza do Egito, da Etiópia, de Sebá, de todo esse povo, vocês vão ficar com a riqueza deles. Vocês vão derrotar todo esse povo e eles vão ser os escravos de vocês. Vocês vão prender eles com correntes e eles vão andando atrás de vocês. Eles vão se ajoelhar na frente de vocês e vão falar com humildade. Vão reconhecer que o único Deus que existe está com vocês. E que não há outro Deus além desse. O Deus que está contigo. Aí no versículo 15 diz: o Deus de Israel, que salva o seu povo, é um Deus que se esconde das pessoas. Não é um Deus que está visível ali para todo mundo. Não, parece até um Deus que se esconde ali, né? Não. Mas ele quer ser achado, né? Mas ele não é um Deus igual os pagãos aí, né? Os deuses pagãos que ficam aí querendo se mostrar. Não. Mas ele salva o povo dele. Então aqui no versículo 16, Deus diz: os que fazem imagens de deuses vão ser humilhados. Eles vão passar muita vergonha. Mas o meu povo, o povo de Israel, foi salvo. E foi salvo por mim mesmo, por Deus. E é mesmo, Jesus, né? A salvação não pode vir de outro lugar, senão de Deus. Então, quem é que nos salvou? Deus. A salvação não pode vir de um humano, de outro humano. Não, a salvação não pode vir de um bode, né? Não, a salvação vem de Deus, somente de Deus. E aqui diz: mas o povo de Israel foi salvo por mim mesmo. E eu os salvei para sempre. Não é uma salvação temporária, para sempre. E eu prometo que nunca mais eles vão ser humilhados de novo. Nunca mais eles vão passar vergonha. Que lindo. Aqui tá falando sobre Jesus. Tá falando sobre... Porque assim, gente, a gente lembra que os judeus, depois disso, vão ser humilhados de novo, vão passar vergonha de novo, tá? Então, não tá falando sobre essa época. Tá falando sobre Jesus. Tá falando sobre Jesus que veio e salvou o seu povo. E salvou o seu povo de uma vez só, para sempre. E que ele garante que nunca mais esse povo vai ser humilhado. Né? Quando que é isso? É quando for o reino dele, gente. Infelizmente a gente continua sendo humilhada aí, né? Não é só a gente se humilhar, mas a gente ainda fica sendo humilhada ainda. Às vezes a gente ainda passa vergonha, né? Mas não tá falando sobre agora, né? Tá falando, é o mesmo sentido que a Bíblia diz sobre não haverá mais dor, não haverá mais morte. É nesse mesmo sentido. Quando que isso vai acontecer? No reinado de Jesus. Quando ele for rei. Aí o reinado dele vai ser sem dor, sem morte. Não vai haver humilhação, não vai haver vergonha. No reinado dele. Quando ele vier, voltar e reinar. Né? Os 1000 anos nessa terra e depois na outra terra. Versículo 18 diz: o Senhor que criou os céus, ele é o único Deus. Ele fez a terra e ele que deu forma para ela. E ele que colocou ela no lugar onde ela está. E Deus, ele não criou essa terra para ela ficar vazia. Ele criou para que realmente houvesse moradores nela. E Deus diz isso. Quem fez isso foi ele. Não há um outro Deus. Aí no versículo 19 diz: eu não falei em segredo.
Eu não falei num lugar escuro. Eu não disse para o povo de Israel que fosse me buscar num lugar deserto. Eu sou Deus e eu falo a verdade. O que eu digo é digno de confiança. Vocês têm que acreditar no que eu falo. Aí no versículo 20 diz: o Senhor Deus diz, né? Venham e ajuntem-se todos os povos que escaparam com vida e apresentem-se no tribunal. Vocês não sabem de nada. Vocês que ficam adorando esses deuses. Porque esses deuses não podem salvar vocês. Vocês ficam aí carregando essas imagens de madeira para lá e para cá, fazendo procissão com essas imagens. Vocês não sabem de nada. Então agora eu convido vocês a virem aqui e debaterem comigo. Quem é Deus? Então me tragam argumentos do Deus de vocês. Porque isso daí é um Deus. E é isso que Deus está falando, né? Aí então no versículo 21 Deus diz: falem logo! Apresentem as razões de vocês, porque isso é um Deus. Porque eu estou falando as minhas razões, porque eu sou Deus. Eu estou falando várias coisas aqui para justificar que eu sou Deus. Então agora justifica porque essa imagem aí é Deus. Então aqui diz: vocês quiserem, eu dou um tempinho aí para vocês ficarem conversando um com o outro aí, para vocês chegarem a alguma ideia. Conversem um com o outro para ver se vocês têm alguma ideia, né? Deus ainda é bem irônico, né? Porque se eles são Deus, o próprio Deus podia vir falar, né? Mas não é Deus, ali não tem Deus. Tanto que Deus falou na aula passada isso, né? Só que eu olho para eles e eu não ouço o som nenhum. É isso que Deus diz. Deus fala: eu tô aqui falando. O som da minha voz foi ouvido por várias pessoas lá no Sinai. Mas desses daí eu não ouço nada. Eles nada falam, nada fazem, nada ouvem. E agora Deus está falando para os que seguem esses deuses defender eles, né? Então aqui diz: quem foi que desde há muito tempo atrás falou que todas essas coisas iam acontecer? Não fui eu, Deus, que falou? Portanto, não existe outro Deus além de mim. Eu sou o único Deus. Eu sou o único que salva. Povos do mundo inteiro, no versículo 22 Deus diz, né? O povo do mundo inteiro, voltem-se para mim. Vejam que eu sou Deus. Então eu salvarei vocês. Você vê que aqui Deus não está falando mais só com o povo de Israel. Deus está falando com todos os povos. Deus está pedindo para que todos os povos, os gentios, os pagãos, se voltem para Ele e reconheçam que Ele é Deus e não há outro Deus além dele. Nenhuma imagem deve ser adorada, nada deve ser adorado além dele. E então Ele salvará, Ele está falando os outros povos, Ele não está falando do povo de Israel, mas Ele está falando dos outros povos. E eu vou salvar vocês, porque eu sou Deus e não há nenhum outro Deus além de mim. Aí no versículo 23 Deus diz: eu fiz um juramento no meu próprio nome. A gente só jura pelo que é maior do que a gente, né? Então, gente, Deus vai jurar pelo quê? Se não há nada maior do que Ele. É nesse sentido que Deus está falando, né? Eu jurei por mim mesmo. E o que eu falo é verdade. E o que eu digo que vai acontecer, acontece. Nunca vai deixar de acontecer. E eu prometo, eu juro, escrevam o que eu estou falando. Todos os joelhos se ajoelharão diante de mim. E eles prometerão ser fiéis a mim. E eles declararão em alto e bom som que somente eu sou Deus. Somente eu posso dar poder e vitória e nenhum outro mais. Todos os que têm combatido comigo, todos os que têm ido contra mim, vão ser humilhados, vão ser envergonhados diante de mim, na minha presença. Aí aqui, eu até me perdi, deixa eu ver. Versículo 24. Ficarão humilhados e envergonhados na minha presença, mas eu, o Senhor, darei a vitória ao meu povo e eles me louvarão.
Que lindo, né? Então, amém. Aí, então, amanhã a gente vai falar sobre o capítulo 46, tá bom? Isaías 46. Amém, gente. Que Deus nos abençoe e nos guarde, viu? Vou perguntar se alguém tem alguma dúvida. Enquanto isso, eu vou desconectar o Facebook e o Instagram, tá bom? Amém. Deus abençoe a todos. Até amanhã, com a graça de Deus.